A pergunta que assombra gerações, que ecoa nos corredores da história e sussurra nos cantos mais escuros da alma humana, finalmente será respondida. Como será o Armagedon? A profecia bíblica sobre a batalha final, tão temida e tão debatida, nos desafia a olhar além do véu do tempo e contemplar o inevitável. Mas antes de mergulharmos nas profecias apocalípticas, precisamos entender o contexto histórico que envolve essas visões. Os livros de Daniel e Apocalipse, por exemplo, foram escritos em tempos de intensa turbulência política e religiosa, sob o peso da opressão e da incerteza. Compreender esse contexto é crucial para interpretarmos corretamente as imagens simbólicas e as mensagens codificadas que eles contêm. O próprio conceito de Armagedon, derivado do hebraico Har Megido, remete a uma região geográfica específica, o Vale de Megido, palco de inúmeras batalhas ao longo da história. Isso nos mostra que a imagem da batalha final não é apenas uma alegoria abstrata, mas sim um evento carregado de significado histórico e geopolítico, um reflexo das realidades vividas pelos autores bíblicos. A compreensão desse contexto nos fornece uma chave essencial para decifrar os códigos proféticos, evitando interpretações tendenciosas ou literalistas que distorcem a mensagem original. Analisemos então o texto bíblico com cuidado e responsabilidade, sem pular etapas ou forçar interpretações. O livro do Apocalipse, em especial, é conhecido por sua linguagem simbólica rica em imagens e alegorias. A besta, a mulher escarlate, os cavaleiros do Apocalipse são elementos que exigem uma análise cuidadosa, considerando o contexto literário e histórico do texto. A hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, nos guia nesse processo, alertando-nos para os perigos da leitura literalista e da aplicação fora do contexto. Cada símbolo carrega um significado profundo, muitas vezes interligado a outras passagens bíblicas, revelando um panorama complexo e multifacetado do conflito final. A chave para compreender o Armagedon, portanto, reside na interpretação cuidadosa e contextualizada das profecias, considerando os diferentes níveis de significado e as interconexões entre os diversos livros da Bíblia. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de compreender a mensagem central, o conflito entre o bem e o mal, a luta por justiça e a vitória final de Deus. Armagedon, profecia bíblica. Esta é a forma como a batalha final irá se desenrolar. Uma busca pela verdade por trás das sombras. A profecia do Armagedon não se encontra isolada, como uma ilha num oceano de textos sagrados. Ela dialoga com outras passagens bíblicas, criando um rico tapiz de significados interconectados. A narrativa da batalha final encontra ecos em textos do Antigo Testamento, como as batalhas descritas nos livros dos Reis e Crônicas, que prefiguram o conflito final entre o bem e o mal. O próprio conceito de um juízo final, presente no livro do Apocalipse, encontra paralelos na justiça divina, retratada em profetas como Isaías e Ezequiel. Assim, a compreensão do Armagedon requer uma leitura integrada da Bíblia, buscando conexões entre diferentes livros e personagens, desvendando a trama maior que permeia toda a narrativa sagrada. Aprofundar-se na teologia bíblica, estudar os diferentes gêneros literários e compreender a unidade da narrativa bíblica são fundamentais para interpretar a profecia do Armagedon com responsabilidade e precisão. Compreender esses paralelos e conexões nos ajuda a construir uma compreensão mais completa e coerente da mensagem central do texto sagrado. A aplicação do tema do Armagedon à nossa realidade contemporânea requer sensibilidade e discernimento. Não devemos forçar interpretações que levem a especulações ou ao medo infundado. A mensagem central da profecia do Armagedon não é o terror do fim dos tempos,
mas sim o chamado à esperança e à vigilância. A batalha final não se refere apenas a um evento futuro, mas também à luta contínua entre o bem e o mal, que se manifesta em nossas vidas cotidianas. O estudo do Armagedon, portanto, nos convoca a confrontar nossos próprios demônios internos, a lutar pela justiça e pela paz, e a viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. A aplicação prática da profecia, portanto, reside na nossa responsabilidade individual e coletiva de promover a justiça, a compaixão e a paz no mundo, refletindo a mensagem de amor e esperança que permeia a narrativa bíblica. Armagedon, profecia bíblica. Esta é a forma como a batalha final irá se desenrolar, em nossos corações, em nossas ações. Para aprofundar seu conhecimento sobre o Armagedon e as profecias bíblicas, recomendo alguns recursos confiáveis. Existem inúmeras obras acadêmicas que analisam os textos bíblicos com rigor e profundidade, levando em conta os contextos históricos e culturais. Busque comentários bíblicos escritos por teólogos renomados, livros que abordem a hermenêutica bíblica e plataformas online que ofereçam estudos bíblicos aprofundados. Lembre-se de que o estudo da Bíblia é um processo contínuo que exige humildade, paciência e perseverança. Não tenha medo de fazer perguntas, de confrontar suas próprias crenças e de buscar a verdade com um coração aberto. O conhecimento da Palavra de Deus é uma jornada de descoberta que nos enriquece espiritualmente e nos aproxima de Deus. Para aprofundar seus estudos, inscreva-se em nosso canal para mais vídeos sobre profecias bíblicas. Juntos, desvendaremos os mistérios da Palavra de Deus. Aprofundando-nos no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 a 16, encontramos a descrição da preparação para a batalha final, o Armagedon. Observem a menção aos 6 anjos com trombetas, que preparam o palco para a grande batalha. Mas o que esses 6 anjos representam? Não são meramente entidades celestiais abstratas. Eles simbolizam eventos e forças que convergem para o confronto final, eventos que podem ser conectados a interpretações históricas e teológicas de eventos futuros. Esses eventos, ao longo da história, foram interpretados de diversas maneiras, desde guerras mundiais a cataclismos naturais de grande escala. Entretanto, o contexto bíblico aponta para algo muito mais amplo do que apenas um evento bélico, uma batalha espiritual que envolve o confronto entre o bem e o mal, culminando no julgamento final. A chave para entender o Armagedon não está apenas na batalha em si, mas na preparação que a antecede e no significado profundo desses símbolos bíblicos. A análise exegética desse texto precisa levar em conta as múltiplas camadas de interpretação, buscando compreender a mensagem central para a comunidade cristã. Afinal, o Armagedon, como descrito em Apocalipse, não é uma profecia sobre um evento distante, mas uma mensagem sobre a realidade da luta espiritual que permeia a existência humana. A compreensão desta realidade contribui para uma fé mais forte e um testemunho mais convicto. Nosso estudo nos ajudará a compreender melhor o que a Bíblia descreve como a forma como a batalha final irá se desenrolar. Agora, vamos analisar o contexto histórico do Apocalipse. Escrito durante um período de intensa perseguição aos cristãos no Império Romano, o livro revela um profundo desejo de esperança e perseverança em meio à adversidade. A linguagem apocalíptica, frequentemente repleta de simbolismos e imagens vívidas, era uma forma de expressar a experiência de sofrimento e a expectativa da vinda do reino de Deus. Compreender este contexto histórico é fundamental para interpretar corretamente as profecias,
pois elas não foram escritas para prever eventos específicos com precisão cronológica, mas para encorajar e fortalecer os crentes em meio à opressão. Muitos estudiosos concordam que o Apocalipse utiliza uma linguagem simbólica para descrever a luta espiritual entre o bem e o mal, utilizando as imagens de guerras e catástrofes como metáforas da luta interna e da perseguição externa enfrentada pelos cristãos. Armagedon, portanto, não deve ser entendido apenas como um evento literal no futuro distante, mas como uma representação da luta contínua entre a luz e as trevas que acontece no presente e se estenderá até o final dos tempos. Armagedon, profecia bíblica. Esta é a forma como a batalha final irá se desenrolar. Essa frase nos convida a uma leitura profunda e contextualizada do texto sagrado. A análise textual responsável do Apocalipse exige cautela e humildade. Não podemos impor nossas interpretações modernas ao texto, mas devemos procurar entender seu significado original no contexto histórico e literário. A linguagem simbólica do Apocalipse requer uma abordagem interpretativa cuidadosa, considerando a natureza figurada de muitas imagens e símbolos utilizados. A hermenêutica bíblica nos ensina a considerar o gênero literário, apocalíptico, o público-alvo, cristãos perseguidos, e o propósito do texto, consolar e encorajar. É essencial evitar a leitura literal de todos os elementos, compreendendo que muitos são metáforas que expressam realidades espirituais. A batalha de Armagedon, vista sob essa lente, é uma metáfora poderosa da luta contínua entre o bem e o mal que permeia toda a história humana, culminando em um confronto final que aponta para o julgamento divino. Uma leitura literal pode levar a interpretações errôneas, descontextualizadas e até mesmo perigosas. A chave é a interpretação cuidadosa, guiada pela sabedoria do Espírito Santo. As conexões bíblicas legítimas com outras passagens são cruciais para uma compreensão completa do Armagedon. A batalha final não surge do nada. Ela está intrinsecamente ligada a outros temas bíblicos, como a luta entre Deus e Satanás, o julgamento final, a redenção da humanidade e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Passagens como Ezequiel 38:39, Daniel 7 e Isaías 2 devem ser consideradas em conjunto com o Apocalipse para obter uma compreensão abrangente do tema. Comparar e contrastar estas passagens, buscando paralelos e diferenças, enriquece nossa interpretação e previne conclusões precipitadas. Não se trata de forçar conexões artificiais, mas de discernir as linhas teológicas que conectam diferentes partes das Escrituras, revelando uma narrativa unificada e coerente sobre a história da salvação. Isso evidencia que a profecia bíblica do Armagedon não é uma narrativa isolada, mas um ponto crucial de convergência de temas recorrentes na Bíblia. A aplicação contextualizada do tema de Armagedon é de vital importância para a nossa vida cristã. Não se trata apenas de uma batalha futura, mas de uma realidade presente. A luta espiritual é constante e cada crente está envolvido nesta grande batalha. Armagedon, assim, serve como um chamado à vigilância espiritual, à perseverança na fé e ao compromisso com a justiça. Como podemos aplicar esses princípios à nossa vida diária? Como podemos resistir às forças do mal em nosso mundo? Como podemos ser instrumentos de paz e justiça em meio à turbulência? A resposta requer um compromisso contínuo com a oração, a leitura da Bíblia e a busca da santidade, buscando refletir a luz de Cristo no mundo ao nosso redor. A profecia do Armagedon, portanto, não é apenas um estudo teológico, mas um chamado à ação prática. Um convite ao estudo pessoal da Bíblia é fundamental para aprofundar nosso entendimento do Armagedon.
Recursos confiáveis, como comentários bíblicos, dicionários teológicos e estudos bíblicos online, podem auxiliar nesse processo. A leitura sistemática do Apocalipse, combinada com o estudo de outras passagens relevantes, fornecerá uma compreensão mais completa e abrangente do tema. Lembrem-se, a fé madura e o discernimento espiritual são construídos através de um compromisso consistente com o estudo da Palavra de Deus. A interpretação individual deve sempre ser confrontada com a interpretação comunitária, procurando manter-se firme na fé e na Palavra de Deus. Não se esqueçam de sempre buscar a orientação do Espírito Santo em vossos estudos. Armagedon, profecia bíblica. Esta é a forma como a batalha final irá se desenrolar. Este é um chamado para que nos aprofundemos nas Escrituras e procuremos uma interpretação correta e responsável. Além disso, a compreensão do simbolismo do Apocalipse é crucial para desvendar os mistérios da profecia do Armagedon. A besta, a mulher escarlate, a grande Babilônia. Todos são símbolos poderosos que representam forças espirituais e sistemas de poder que se opõem a Deus. Estudar esses símbolos, utilizando recursos acadêmicos confiáveis, permite uma interpretação mais contextualizada e precisa do texto, afastando-se de especulações infundadas e evitando interpretações errôneas baseadas em visões apocalípticas superficiais. A chave para entender o Armagedon é decifrar o significado desses símbolos, compreendendo que eles são metáforas e imagens que expressam verdades espirituais mais profundas do que uma interpretação literal poderia transmitir. A questão da cronologia do Armagedon é um ponto de grande debate entre os estudiosos. Existem diversas interpretações sobre a ordem e a temporalidade dos eventos descritos no Apocalipse. Algumas interpretações preteristas veem os eventos do Apocalipse como já cumpridos na história passada. Outras interpretações futuristas acreditam que esses eventos ainda estão por acontecer. E existem ainda interpretações historicistas que interpretam o Apocalipse como uma sequência de eventos que se estendem ao longo da história. A compreensão desses diferentes pontos de vista é essencial para uma abordagem crítica e equilibrada do tema. Não há uma resposta única e definitiva, e é importante reconhecer a complexidade hermenêutica envolvida na interpretação deste texto profético. Considerando o tema da guerra espiritual, é importante lembrar que o Armagedon não é simplesmente uma batalha física, mas um conflito espiritual entre o bem e o mal, que transcende o mundo físico e se estende ao reino espiritual. Paulo, em suas epístolas, fala frequentemente sobre essa guerra espiritual invisível, onde os crentes estão em constante conflito com as forças das trevas. Compreender essa dimensão espiritual do Armagedon ajuda-nos a entender melhor a nossa responsabilidade como cristãos de permanecer vigilantes e lutar contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A profecia do Armagedon nos chama a ser soldados de Cristo, engajados na batalha espiritual por meio da oração, do estudo da palavra e da prática da justiça. A interpretação dispensacionalista do Armagedon merece atenção especial, pois ela exerce grande influência em muitas igrejas. Essa perspectiva entende o Apocalipse como uma série de eventos futuros que levarão ao estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra. Contudo, essa abordagem possui pontos polêmicos e deve ser analisada com cuidado, comparando-a com outras interpretações teológicas, para garantir um estudo completo e equilibrado. Compreender a perspectiva dispensacionalista é importante, mas é essencial também considerar outras interpretações e evitar uma visão unilateral do texto bíblico. A perseverança dos santos é um tema central em relação à profecia do Armagedon.
O Apocalipse destaca a importância da fidelidade à fé em meio à perseguição e à adversidade. A promessa da vitória final de Cristo não minimiza os sofrimentos e os desafios que os cristãos enfrentarão ao longo da história. Pelo contrário, reforça a necessidade de perseverança e confiança na promessa de Deus. A nossa esperança está na vitória final de Cristo, mas isso não anula a nossa responsabilidade de perseverar na fé até o fim. A profecia do Armagedon nos ensina a importância da esperança e da perseverança diante da adversidade. Falando sobre o conceito de julgamento final, o Armagedon frequentemente é associado ao dia do juízo, quando Deus julgará todas as pessoas e nações. Este julgamento não é uma vingança arbitrária, mas a manifestação da justiça divina que irá recompensar os justos e punir os injustos. O Apocalipse descreve esse julgamento com imagens poderosas que simbolizam a justiça e o julgamento de Deus. A profecia do Armagedon nos lembra da necessidade de viver uma vida justa e reta, preparando-nos para o dia em que seremos julgados diante de Deus. Portanto, o Armagedon não é apenas uma batalha final, mas um prelúdio ao julgamento final e ao estabelecimento do novo céu e da nova terra. Por fim, a esperança da nova criação é a mensagem final de consolação e encorajamento em relação ao tema do Armagedon. Após a batalha final e o julgamento, Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, tristeza, nem morte. Esta esperança é o fundamento da fé cristã e nos dá forças para enfrentar as dificuldades e os desafios do presente. A profecia do Armagedon, portanto, não é uma mensagem de desespero, mas uma mensagem de esperança na vitória final de Cristo e no estabelecimento de um mundo novo e perfeito. A compreensão deste futuro glorioso nos dá a força necessária para perseverar na nossa jornada de fé. Em resumo, Armagedon, profecia bíblica, esta é a forma como a batalha final irá se desenrolar. Não é simplesmente uma profecia sobre uma batalha literal, mas uma poderosa metáfora da luta espiritual constante entre o bem e o mal. É um chamado à vigilância, à perseverança na fé e à busca da justiça. Através do estudo cuidadoso das Escrituras, da oração e da busca da orientação do Espírito Santo, podemos melhor entender essa profecia e aplicar suas verdades à nossa vida diária. Espero que este estudo tenha enriquecido seu conhecimento e reforçado sua fé. Para aprofundar ainda mais seus estudos, acesse nosso site, inserir link do site e baixe nosso estudo completo sobre o Apocalipse. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender sobre essa importante profecia. Deus abençoe.